Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar alguns aspectos gerais e iniciais sobre vendas. Antes de entrarmos necessariamente na temática venda, é importante a gente entender a origem da palavra. Então, venda, ela vem de um termo, ela tem suas raízes do latim. Então, o termo vendita, né, que significa ação e efeito de vender. Logicamente, a gente entende a venda como uma transferência de propriedade, sobretudo quando a gente está discutindo em relação a bem, a um bem tangível, a um bem material. Mas a venda, ela acontece também no serviço, ou seja, na prestação de serviço, você está efetuando também uma venda. O que quer dizer? Que a venda ela implica nessa transferência de propriedade de um bem ou até mesmo essa prestação de serviço de uma pessoa para outra, mediante o pagamento de um valor acordado. Então, a venda, ela é um dos elementos fundamentais para as empresas. Nem toda organização tem a atividade de venda, mas as empresas, elas necessitam vender para gerar faturamento, para gerar receita, obviamente, para manter as suas operações, para manter as suas atividades. Mas a gente deve entender também que a prestação de serviço, por mais que não seja vinculado a uma empresa com atividade mercantil, ela também tem seus interesses em convencer a pessoa a utilizar, às vezes, de um determinado serviço ou utilizar um determinado produto. Então, o termo venda é um termo muito conhecido, muito trabalhado na área de gestão, na área de administração, em virtude da sua importância para a sobrevivência dessas organizações. Bom, o significado da venda, conforme Chiavenato, que é um autor clássico aí da área de administração, que também tem vários livros, obras aí relacionadas a vendas, ele destaca que a venda ela se propõe a indução à troca, e essa troca pode ser a troca de um bem material, um bem tangível por dinheiro, por moeda, ou a prestação de um serviço pelo mesmo dinheiro, pela moeda. Então, de acordo com o Chiavenato, a venda é o ato de induzir alguém a trocar algo, como mercadorias ou serviços, por dinheiro. E ele também destaca que a venda ela pressupõe o encontro da oferta, seja de um produto, seja a oferta de um serviço, com a procura desse produto, procura desse serviço. Então, o Kevenato define que a venda é o encontro entre esse agente de oferta e o agente da procura. E, por fim, Kevenato também aponta que o propósito da venda é gerar uma satisfação mútua, ou seja, o objetivo é atender necessidade de ambas as partes, ou seja, das partes envolvidas dentro dessa transação, dentro dessa negociação. Quem está vendendo tem o interesse na moeda, no dinheiro envolvido nessa venda, e quem está comprando um produto ou quem está comprando um serviço deseja ser atendido com aquele serviço, deseja adquirir, ter posse daquele bem tangível, por exemplo. Então, Chiavenato destaca esses elementos fundamentais aí, que são a base para a gente entender o que significa a venda e qual a importância da venda dentro do meio organizacional, sobretudo quando referimos aí às empresas. Bom, quando a gente fala desse encontro entre oferta e procura, a gente precisa entender bem sobre os agentes envolvidos, né? Então, o agente aí da oferta, que é essa pessoa que disponibiliza esses bens, serviços a serem vendidos. Então, são pessoas que ou empresas que normalmente geram algumas facilidades para o agente da procura, ou seja, quem está procurando por aquele serviço ou procurando por um determinado bem tangível. Quando a gente fala em produto, então é importante a gente considerar, eu posso ter um produto enquanto bem, algo tangível, como também eu posso ter um produto serviço. Então, quando eu falo produto turístico, quando eu falo produto educacional, quando eu estou falando produto financeiro, tudo, eu posso estar tratando de um serviço,
por exemplo. Mas quando eu falo de um bem tangível, de uma mercadoria, eu estou falando algo que posso transferir após, tá joia? Então, essa pessoa que está ofertando, esse agente ofertante, seja de um bem ou seja de um serviço, ele está gerando valor, ele está gerando facilidades. Então, se eu tenho lá uma empresa, um restaurante, que ele disponibiliza ali uma bebida para aquele agente que procura essa bebida, ali, além do produto, ele também está agregando outros valores. Às vezes o espaço, às vezes é a música, às vezes é o atendimento na mesa, às vezes é aquele copo limpo, aquela taça que vai servir a bebida. Então, observem que esse agente da oferta, ele está gerando comodidade, facilidade, agregando valor, nesse caso do nosso exemplo, a um bem tangível. Enquanto também nós temos o agente procura. Então, o agente que procura, às vezes, tomar uma bebida em um restaurante, ele está buscando o quê? Não somente a bebida, mas a comodidade que um restaurante pode ofertar. Porque se ele não quisesse uma comodidade, por exemplo, consumir a bebida naquele espaço, naquele local, ser servido por uma pessoa, ele poderia adquirir em uma outra empresa, um supermercado, um atacadão, por exemplo, que ele estaria satisfeito. Mas não, é importante destacar que o agente de oferta, ele não está ofertando apenas ali o produto bebida, ele está ofertando uma série de serviços envolvidos naquela atividade. E aí, obviamente, o cliente, esse interessado em adquirir esse bem ou serviço oferecido, vai entrar em contato e vai estabelecer uma negociação, uma transação, ou seja, a troca de um produto ou a prestação de um serviço através da moeda, né? Então, a quem procura, a gente procura, oferece a moeda, um valor por aquele serviço, por aquele bem, e o agente da oferta vai, obviamente, oferecer todo o serviço, o produto que está sendo, que é o propósito e o objetivo daquela empresa. E é um encontro mútuo, é um encontro que gera benefícios para ambas as partes. Então, o objetivo da venda, ela é encontrar um ponto de equilíbrio aí entre esse agente de oferta e procura, que tanto eles buscam dentro dessa transação. Então, um busca a moeda, ou seja, o dinheiro, e o outro está buscando uma facilidade, um valor, uma comodidade para aquela transação acontecer. Pois bem, e nós temos alguns tipos de vendas, né? Então, nós temos esses modelos, né, que estão sendo muito discutidos hoje, inclusive dentro da área de marketing, quando a gente fala de B2B, por exemplo, que é negociação entre as empresas, business to business, então, empresas negociando com empresas diretamente. Esse tipo de venda, esse tipo de negociação tem características muito específicas, existem muitas peculiaridades. Então, essas peculiaridades envolvem desde o atendimento, uma coisa é eu atender um CPF, ou seja, eu vender para um consumidor final, por exemplo. Outra coisa é eu vender para uma empresa que vai comercializar o produto que eu estou vendendo para o consumidor final. Então, isso, para além do atendimento, que tem as suas peculiaridades, a forma de pagamento pode ser diferente. Por exemplo, o consumidor final, às vezes, utiliza a moeda, o Pix, o cartão de crédito. Às vezes a empresa, ela pode ter esses meios de negociação, mas ela também trabalha com cheque, isso é muito comum, o cheque ainda é muito utilizado pelos CNPJs, pelas empresas, então a forma de pagamento pode ser alterada dependendo do tipo de venda que você vai realizar, dependendo do tipo de público, então precisa considerar essas nuances. Nós temos a B2C, né, que é o modelo e o tipo de venda B2C, que é aquele modelo que a empresa vende diretamente para o consumidor final. Então, é um modelo bastante comum e fácil da gente buscar encontrar exemplos, né? Então, enquanto consumidores, a gente consegue, de certa forma, fazer essa relação, essa associação diariamente em nossa vida, quando a gente vai adquirir um produto ou quando a gente vai contratar um tipo de serviço. Nós temos a B2G, que é a venda das empresas para o governo. Então, nós temos aí modelos, inclusive, de licitações, pregão, dentre outros, né, que envolve características, às vezes, muito específicas. É um tipo de venda que demanda um conhecimento maior, demanda um conhecimento de legislação, demanda também
toda uma tipologia diferente, às vezes da B2B e da B2C. Então, quando você vai negociar e vender para um órgão do governo, para uma instituição pública, tem vários mecanismos, vários elementos que precisam ser considerados para que você tenha bom êxito nessa negociação, e tem o modelo C2C, que é a venda entre consumidores finais. Então, são consumidor vendendo para o consumidor diretamente, sem envolver uma organização por trás dessa venda. Então, são alguns modelos aí que a gente precisa entender, que, obviamente, eles trazem algumas diferenças, algumas nuances e algumas peculiaridades para que essa transação ela seja muito bem sucedida. Bom, dentro do processo aí de vendas, a gente tem algumas etapas para serem discutidas, para serem tratadas, para que uma venda consiga de fato ser efetivada e, obviamente, o que todos esperam, que uma venda seja satisfatória para ambas as partes, seja para quem está ofertando ou quem está procurando aquele serviço, aquele produto. Então, o passo 1 que a gente destaca aí é a prospecção. O que seria essa prospecção? A identificação e seleção desse cliente potencial. Então, hoje, por exemplo, com o advento da tecnologia, dos canais digitais, fala muito em prospectar cliente. Então, muitas pessoas, às vezes, faz um evento gratuito, disponibiliza vagas, vai fazer uma aula master, vai fazer disponibilizar uma cortesia, justamente para tentar captar um número de clientes e, a partir dessa captação, demonstrar para esse cliente quais são os benefícios, o que aquele produto ou serviço ele pode oferecer, seja um bem ou seja um serviço, necessariamente. Então, essa prospecção ela é muito relevante. As empresas também elas podem buscar participar de eventos justamente para estar inserida ali num ambiente que ela pode prospectar cliente, que ela pode, de certa forma, identificar esse cliente, já estabelecer uma relação inicial que pode se potencializar a uma venda futura. Então, a prospecção ela é muito importante. Então, tem várias empresas aí que trabalham, vamos supor, que elas investem alto para participar de feiras, para participar de eventos, justamente para aproveitar essa oportunidade de prospectar novos clientes. Saindo dessa fase de prospecção, nós temos a fase de abordagem, que é esse estabelecimento do contato inicial e um relacionamento com esse cliente. Então, cliente, o que você procura, o que você deseja, qual dor que você gostaria que a empresa lhe atendesse. Então, é um bem tangível, é um produto, é uma posse que você quer adquirir, é uma prestação de serviço, é algo que você gostaria de estar adquirindo, qual que é o propósito para ser atingido, qual que são as necessidades que você e desejos, né, que você deseja, de certa forma, conquistar com a aquisição, seja de um serviço ou seja de um produto, um bem tangível. Então, essa abordagem ela é muito relevante para você entender qual que é a finalidade, qual que é o propósito do cliente a buscar aquele produto, seja esse produto bem, seja esse produto um serviço. Então, a abordagem, isso pode trazer muitas informações relevantes para você, de fato, compreender se o seu produto vai atender às necessidades e desejos daquele cliente ou não. Esse cliente está buscando algo, mas a finalidade do que você está oferecendo talvez não atenda à finalidade do que o cliente procura, o que o cliente busque. Terceiro, a apresentação, então demonstrar os benefícios do produto, do bem ou do serviço. Então, demonstrar, olha, aqui a gente consegue te atender dessa e dessa forma. Então, você consegue identificar todos os elementos que vá contribuir para atendimento da necessidade ou do desejo desse cliente. Então, observe, quando você passa por esse processo de abordagem e vai para a apresentação, você já vai ter vários elementos que, de certa forma, você consegue mapear e fazer uma triagem do que você consegue atender aquele cliente naquela dor dele, naquilo que esse cliente necessita e deseja. Então, a apresentação é justamente para você, olha, demonstrar que o seu produto, seja bem ou serviço, consegue ou vai conseguir
atingir o propósito do que o cliente procura, do que aquele cliente busca. E saindo do passo de apresentação, você entra para a fase de negociação. Essa fase, quando chega a essa fase, é o ponto de acordo que vai fazer em relação ao que vai ser entregue e ao preço que será praticado, o valor monetário que vai ser pago para aquele serviço ou para aquele bem. Então, é importante entender que essa fase de negociação também é uma fase bastante importante e, às vezes, até mesmo delicada, porque em alguns processos de venda, você tem lá um produto, preço específico, e não tem tanta margem de negociação, por exemplo, de valores. Para outros processos, você tem um preço inicial, mas existe toda uma margem de negociação que pode envolver a retirada de serviço, a retirada, às vezes, de alguns elementos ofertados inicialmente, ou agregar mais serviços, agregar mais valor àquele produto, seja um bem ou seja um serviço. Observem que na fase de negociação, a depender do que você está vendendo, seja um bem ou seja um serviço, você tem margem aí, obviamente, para tratar e discutir a respeito de valores. Quanto que o cliente deverá pagar ou qual a quantia monetária que ele vai direcionar para a aquisição, seja de uma prestação de serviço, seja de um bem material. Saindo da fase de negociação, tem a fase do fechamento, da formalização do negócio, seja a emissão de uma nota fiscal, que aí você vai pegar os dados do cliente, entregar a nota fiscal, o cliente vai ter aí, suponhamos, uma garantia, seja do serviço, ou seja, de um bem específico, e, obviamente, tudo que envolve esse fechamento. Envolve uma entrega, envolve uma forma de pagamento, envolve um termo de garantia, envolve um suporte técnico. Então, tudo isso tem que estar muito claro para que o cliente entenda que ele está adquirindo, seja um serviço ou um bem, mas ele tem todo um valor, um serviço, às vezes, agregado àquele produto que ele está adquirindo. E, por fim, o pós-venda, que é a etapa aí de manter esse bom relacionamento com o cliente, atendendo suas necessidades. E aí o pós-venda, não estou tratando apenas, é um serviço de garantia, é um suporte dado ao cliente. Não, não. O pós-venda é verificar se esse cliente ficou satisfeito, verificar se esse cliente teve as suas necessidades e desejos atendidos, verificar com esse cliente se ele deseja uma segunda aquisição, uma próxima aquisição, fidelizar esse cliente àquela marca, se for uma compra recorrente, por exemplo, buscar elementos para atender melhor esse cliente, para que ele fique fiel àquela marca, fiel àquele produto de uma forma geral. Então, de uma forma bem resumida, são as etapas básicas aí dentro do processo de vendas. Então, quando a gente fala de vendas, por exemplo, a gente não pode estar falando apenas do sujeito que chega numa empresa, pede um produto, o vendedor entrega esse produto, recebe o dinheiro e a venda realizou e ponto final, vamos para a próxima venda. Não, a venda ela é muito mais ampla e complexa do que necessariamente você entregar um produto e receber o dinheiro em troca daquele produto. A gente precisa entender exatamente esses elementos que envolvem uma venda e como realizar uma venda de forma satisfatória para ambas as partes. Bom, algumas técnicas aí importantes estarem destacando, né, de várias outras, né, algumas para a gente estar apontando sobre isso dentro do contexto dessa aula. Igual existem inúmeras técnicas de vendas, mas algumas são triviais, outras são essenciais. Então é importante a gente relacionar o que seria uma técnica mais adequada, mas a gente não pode ignorar que toda venda é igual, ou eu vender, prestar um serviço é igual do que vender um bem, um produto específico. Não. Existem as suas nuances, existem as suas diferenças. Uma coisa é eu vender um imóvel na planta, por exemplo, outra coisa é eu vender um salgado em uma lanchonete. Então, a venda, ela precisa, obviamente, ter alguns elementos, alguns critérios a depender do produto que você vai estar colocando aí nessa transação. Então, primeiro ponto, a chamada escuta ativa. Compreender essa necessidade e o que o cliente tem enquanto desafio a ser atendido
é fundamental para você atingir esse diagnóstico e entender se o seu produto, seja ele bem ou serviço, vai atender a necessidade do cliente e também as suas expectativas. Então, é o primeiro ponto e facilita muito para que você consiga avançar para os próximos passos aí na finalização da venda. A gente fala muito que o vendedor hoje ele precisa se qualificar e, de certa forma, se adaptar às necessidades do cliente, né? E isso é muito procedente, porque hoje o cliente ele tem um acesso maior à informação sobre um serviço, sobre um bem específico, e às vezes ele vai para a aquisição daquele bem, ele já vai munido de uma série de informações que, a depender do tipo de empresa, o próprio vendedor não tem a riqueza de detalhes que o cliente às vezes pesquisou, aprofundou sobre aquilo. Às vezes o vendedor ele tem inúmeros produtos de várias marcas distintas e às vezes ele não tem tanto domínio sobre aquilo que ele está vendendo, porque a dinâmica é enorme. Então imagina só uma empresa que vende eletrodomésticos. Quantos eletrodomésticos, quantas marcas, quantos modelos, quantos produtos que estão sendo lançados, e a pessoa ela não tem como, de certa forma, entender de todos eles, às vezes ponto a ponto de cada produto. E às vezes não recebe nem mesmo treinamento para isso. Enquanto o cliente, a depender, se for um cliente que pesquisa, que investiga sobre o produto, se verifica lá o manual, entra no site, verifica o pré-lançamento, olha e observe todas as nuances daquele produto, às vezes ele chega munido de muita informação que nem o vendedor tem toda essa informação que o cliente dispõe. Então, o vendedor ele precisa ter esse cuidado de levantar essas informações, de entender o que o cliente procura, até mesmo para sugerir algo que vá atendê-lo dentro da sua necessidade, dentro do seu desejo. Às vezes o cliente também ele pode se equivocar, achando que o produto A é um produto que vai atender o propósito qual ele tem, só que o produto A tem algumas limitações, algumas restrições, e o vendedor ele vai conseguir, às vezes, direcionar para um outro produto que atenda esse cliente mais plenamente. Então, a gente chama, inclusive, que os vendedores, a gente fala, inclusive, que os vendedores atualmente, ele está muito mais vinculado a uma consultoria de venda do que uma venda fria, necessariamente. Então, o vendedor ele vai buscar entender o problema do cliente, a necessidade dele, para, obviamente, tentar sugerir e apresentar aquele produto que é mais próximo e que tem a possibilidade de atender exatamente o que o cliente deseja. Então, essa escuta ativa ela é muito importante para que o vendedor ou o consultor de venda, quem for estar atendendo esse cliente, compreenda exatamente o que o cliente deseja. Segundo ponto é a solução personalizada. Então, entendendo que existe a escuta ativa, essa escuta vai possibilitar um diagnóstico mais preciso, você consegue apresentar os benefícios do produto ou serviço de forma a atender a expectativa aí desse cliente. Então, quando você tem muito claro o que o cliente procura, você, obviamente, estando disponível para você na empresa, você vai conseguir apresentar algo que atenda essas características e essas necessidades do cliente. Saindo dessa solução personalizada, tem a proposta de criação de valor. Nem sempre o cliente conhece todos os valores que um serviço ofertado, oferecido, ele pode disponibilizar. Então, às vezes o cliente ele está contratando um serviço sobre um aspecto, considerando apenas um elemento, só que o serviço tem uma gama de valores envolvidos que ele também poderia desfrutar. Isso acontece também com um bem material. Então, o cliente às vezes está adquirindo um bem para finalidade tal, só que esse bem ele tem várias outras nuances ou outras finalidades que pode atender esse cliente, inclusive de uma maneira mais plena. Então, se o vendedor ou consultor de venda conhecer esses valores aí dentro do seu serviço ou dentro do seu bem e produto, ele vai conseguir apresentar e isso vai demonstrar ou vai gerar no cliente uma sensação que ele está adquirindo muito mais valor do que ele pensava inicialmente.
Ou seja, olha, eu pensei em comprar um produto, mas esse produto, ele, além de atender o que eu espero, ele tem vários outros elementos que vai, de certa forma, me auxiliar e, de certa forma, também eu vou ficar mais satisfeito com a aquisição, vou ficar mais satisfeito. Por quê? Porque eu estava com um foco específico, só que ele tem todo um pacote de valores e facilidades, comodidades que ele pode me disponibilizar. E nós temos ainda, como técnica, a habilidade de negociação. Então, encontrar esse ponto de equilíbrio entre o que o cliente necessita e quais são os objetivos da empresa, que é a venda, que é ter margem de lucro com essa venda, vai chegar aí, obviamente, nesse ponto de equilíbrio para que a negociação seja realizada, seja finalizada. Então, o cliente que às vezes verifica, o produto está muito caro, o valor monetário por esse serviço ou bem é muito elevado. Talvez seja uma falta de apresentar todos os valores envolvidos naquele produto, naquela prestação de serviço para o cliente, para ele entender que o valor que aquele produto ou serviço ele gera, ele é superior àquela troca monetária que o cliente está disposto a repassar para a empresa em troca, seja de um serviço, seja em troca de um bem. Bom, é importante considerar também que dentro do processo de venda, você pode ter a fase de objeções. Então, às vezes, lidar com algumas objeções, sobretudo objeções partindo aí do cliente, né, de quem está adquirindo, seja o bem, seja o serviço. Então, ouvir atentamente as objeções, entender as preocupações do cliente, demonstrar empatia, eu verifico que, às vezes, alguns vendedores, alguns consultores de vendas, eles tentam combater, às vezes, um pensamento, uma variável levantada por cliente, não é o caminho mais apropriado. O caminho mais apropriado é se colocar no lugar do cliente e entender que essa dor do cliente pode ser uma dor que tem aí relevância e é preciso considerar. Por exemplo, quando o cliente falar, não, o preço está muito elevado, eu não tenho condições a realizar essa aquisição, porque esse preço foge ao meu contexto orçamentário. Uma vez que o vendedor, consultor de venda, ele tem essa noção e demonstra empatia, talvez ele busque uma solução que, de certa forma, vai atender melhor o cliente quanto à forma de pagamento, por exemplo. Olha, o preço está elevado, mas existe um parcelamento, existe uma taxa de juro baixa, que se você conseguir realizar a venda, você pode conceder aí uma forma de pagamento que esteja dentro das condições do seu cliente. Então, existem vários aspectos que podem ser, de certa forma, trabalhados aí, demonstrando empatia por parte de quem está vendendo, ou seja, do vendedor ou do consultor de vendas. Esclarecer as dúvidas, então fornecer informações adicionais para ajudar o cliente a tomar uma decisão. Então, parece muito óbvio, mas vale ressaltar, nunca omitir ou mentir informações em relação ao produto que esteja vendendo, para que o cliente, logicamente, não sinta lesado. Então, o cliente, às vezes, não tem tanta informação sobre um bem, um produto específico ou a prestação de serviço. Então, é importante esclarecer cada item aí que o cliente, de certa forma, tenha a dúvida e deixe uma relação transparente, e isso contribui e muito para a satisfação desse cliente. Oferecer soluções, então apresentar alternativas ou ajustes que possam resolver a objeção do cliente. No caso aí que eu dei como exemplo, forma de pagamento. Então, se o cliente tem lá um preço à vista que para ele pode ser uma objeção para a aquisição daquele produto, você tendo uma condição de pagamento dentro da expectativa do cliente, dentro do que ele tenha disponibilidade, talvez seja uma quebra de objeção, você pode levar esse cliente a adquirir o produto. E ainda agregar valor, então demonstrar os valores presentes no produto, seja bem ou serviço, e se o cliente, mesmo assim, com uma condição às vezes vantajosa de pagamento, com às vezes uma condição de desconto, ele apresentar alguma objeção, às vezes vale reforçar
todos os valores envolvidos naquela transação, seja a confiabilidade da empresa, seja as características do produto, seja o pós-venda da empresa. Então, dá para trabalhar essas objeções, tentar demonstrar todos os valores envolvidos naquela negociação para o cliente. Bom, e para a gente complementar aí em relação às técnicas, nós temos as ferramentas, né, que auxiliam muito a gestão desses clientes para as empresas, não só para quem está atendendo, efetuando a venda, mas para que as empresas tenham essas informações muito mais qualitativas para compreender o mercado e a forma de comportamento desses clientes. Então, inicialmente, a gente já fala aí do CRM, que é o Sistema de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente, que é um sistema muito relevante para que as empresas possam adotar, e isso facilita muito o trabalho para ela fazer todo o filtro dos clientes, o que os clientes compram, tentar mapear as características e perfil desse cliente. Isso facilita e deixa mais assertivo as ações da empresa para estes clientes. Automação das vendas, então hoje com a tecnologia você pode automatizar, você pode desenvolver essa automatização, seja no site da empresa, seja numa rede social, seja no WhatsApp Business, por exemplo. Então você pode automatizar isso junto à forma de pagamento, que facilita, diminui custo e também pode levar, gerar vendas para a empresa de uma forma mais automatizada e facilitada para o cliente. E tem a chamada análise de dados, né, que são as ferramentas que fornecem esses insights valiosos sobre o desempenho e tendências de vendas, tendências de mercado. Então, hoje, com a tecnologia e o volume de dados que os sistemas informatizados conseguem analisar e gerar os relatórios, isso facilita muito para que os gestores possam tomar decisões mais assertivas em relação a qual que vai ser a estratégia de vendas, qual que vai ser a estratégia de marketing, qual que vai ser o ponto qual eles vão atuar no sentido de atender mais plenamente o cliente e ser mais competitivo dentro desse mercado. Bom, com isso, nós temos, dentro da perspectiva de venda, os chamados resultados com vendas. Apesar de existir várias frentes aí que diz respeito a não trabalho com metas, não trabalham com parâmetros de mensuração de vendas, a gente sabe que é uma forma de atuação, mas o que prevalece hoje, obviamente, é as metas, os objetivos, o que a empresa deseja atingir com as vendas que ela realiza. Então, um primeiro ponto são os objetivos e metas de vendas, então deixar muito claro para que os seus colaboradores tenham esses objetivos factíveis, né, para que eles consigam atingir os propósitos da organização. Então, estabelecer esses objetivos claros e mensuráveis para a equipe de vendas deixa a equipe mais focada, deixa mais transparente para a equipe qual é o caminho, qual que é o ponto que ela deve atingir. Monitorar esses resultados, então acompanhar o que está vendendo mais, o que está sendo tendência, às vezes procurado pelos clientes, o que a empresa deve se reestruturar, seja na perspectiva do produto que ela está ofertando, seja no bem que ela está, na mercadoria que ela está vendendo. Então, isso é importante quando você tem esse monitoramento e, obviamente, olhando também para os stakeholders, as partes envolvidas, fornecedores, até mesmo concorrente, para entender se houve algum tipo de mudança de comportamento do cliente e o processo de melhoria contínua, que é sempre avaliar, verificar o que é possível melhorar, seja no processo de venda, seja na oferta do produto, seja no pós-venda, seja na condição de pagamento. Então, tem vários pontos aí que envolvem vendas, a empresa precisa sempre refletir, se atualizar, porque na dinamicidade aí do mercado, hoje é a forma de pagamento que muda e às vezes a empresa está ficando para trás com um novo formato, às vezes é a garantia que outros concorrentes estão oferecendo mais, às vezes os outros concorrentes estão oferecendo um serviço que agrega valor a um produto, a um bem específico, e a empresa está ficando para trás. Então, todas essas informações buscando melhorar continuamente é algo muito relevante para quem atua dentro do segmento de vendas. E para a gente finalizar, eu deixo uma reflexão da Patrícia Fripp,
que ela destaca que você não fecha uma venda, você abre as portas de um relacionamento se quer construir um negócio duradouro e de sucesso. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos.